Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje venho fazer a resenha para vocês desse livro aqui, cujo título é Agüero. Esse livro ele foi escrito e ilustrado pelas autoras Patrícia Auerbach e Roberta Assi. Ele foi publicado pela FTD Educação. Para conferir é só ficar por aqui. Esse livro, ele é um livro sem palavras que vai narrar a história, né? No caso, vai narrar as férias de dois amigos. Eles moram na região do Pantanal. E lá tudo é muito distante, tem aquela questão das águas, do tempo das águas, que tem as cheias, né? Que a água sobe muito. E aí o que acontece? Lá eles estudam em uma escola que eles ficam a maior parte do tempo na escola e só nas férias eles vêm para casa. Então esse livro ele vai mostrar essas férias. Então mostra primeiramente as crianças na escola, tendo aquela rotina deles, e depois eles pegando o barco para poder vir para casa. E aí, né, nesse trajeto do barco, eles veem muitos animais, né, nativos da região, como capivaras, onça-pintada, muitos pássaros, que eu não sei nomear aqui, mas vários pássaros diferentes. E também ao chegar na casa dos amigos, conforme o barco vai parando e vai deixando as crianças nas casas das regiões, eles vão vendo as criações, então mostra as galinhas, os porcos, a família recebendo, as crianças brincando no quintal e como mais ou menos é a rotina. E, gente, as ilustrações desse livro, nossa, sem palavras, gente, são maravilhosas. Eles conseguiram pegar mesmo a essência, assim, por exemplo, de um pôr do sol em meio à natureza, em meio à água. É a coisa mais rica esse livro. Eu achei ele assim lindíssimo. Eu achei ele muito interessante porque a gente, né, que é de uma região do país assim que não acontece isso dessa forma, é tudo muito perto, né? Moro em São Paulo, é tudo muito perto. Por mais que aqui tem inundações, claro que tem, né? Mas aqui, no caso aqui, é por conta dos lixos na rua, do erro humano, né, que joga lixo na rua, que entope os bueiros, por não ter vazão d'água direito, por ser tudo asfaltado, não ter absorção de água, enfim, vários fatores acontecem sim as inundações, mas que são, né, que a cidade não está preparada e que infelizmente acontecem muitas coisas trágicas. Lá não, lá é o natural da região, então tem o período das cheias que eles já sabem, eles já estão acostumados e eles se preparam para isso. Aqui não mostra tudo, né, mas a gente consegue imaginar um pouquinho. Então, mostra quando as crianças chegam em casa, elas brincando de bola, depois vai mostrar um pouquinho já como se fosse um riozinho entre as casas e eles em cima, né, como se fosse um pau, assim, brincando. E aí depois já mais distante, eles jogando a bola um pro outro, num local, né, maior, assim, já com o rio bem no meio. E depois, cada vez mais, o rio subindo, subindo, até que eles ficam como se fossem imersos dentro da casa. Então ali você consegue imaginar como que é a rotina daquelas pessoas, né? Imagina você morando numa casa assim, você está distante de hospitais, nesse caso a escola, você está distante dos seus vizinhos. Eu não sei como que funciona, confesso que fiquei até curiosa para entender mais, sabe? Tem internet, funciona, tem energia elétrica, como que é essas coisas? O básico assim mesmo, como que é o básico? Quantos dias tem essa cheia, sei lá, semanas, meses, eu confesso que eu não pesquisei, mas é tudo algo, gente, que desperta a nossa imaginação e que a gente pode sim pesquisar para entender mais. Afinal, é uma realidade distante da que eu vivo aqui, né? Talvez de você que esteja assistindo não seja. Desculpa, acabei cortando aqui o raciocínio porque entrou uma ligação aqui no meu celular. E esse livro, eu conversei muito com a minha filha, né? Eu li para ela, li assim, né? Mostrei as imagens. Como eu disse, é um livro sem palavras, mas a imagem mostra, né? Fala mais do que as palavras. Então eu conversei com ela sobre as cenas, que é uma realidade muito distante da nossa, né? Eu falei, olha, filha, com uma paisagem diferente, olha só a riqueza, né, de detalhes, o que eles conseguem ver. Imagina esse céu estrelado à noite, como deve ser bonito. Você morar assim perto das árvores, o ar mais puro, todas essas coisas são maravilhosas. Mas também tem as outras questões que é importante a gente conversar sobre. Imagina você que ir de barco para a escola, às vezes tem criança que passa mal.
Você ficar distante dos seus pais uma semana, ou tanto que eles precisam ficar lá, né? Você tem que se acostumar a uma rotina diferente. E aí, a partir de 4 anos já, porque a obrigatoriedade da escola é a partir dessa idade, já fica lá sozinho. Como que funciona isso? Como que é para eles essa rotina, né? E questão de hospitais, quando precisa de medicamento. E ali, nas ilustrações, eles não mostraram assim, eles mostraram já quando a casa já estava meio que submersa, eles mostraram só as crianças isoladas dentro de casa. Quem não tem irmão fica meio sozinho no meio dos adultos, e para brincar dentro de casa às vezes é pequeno, não dá para correr, brincar de bola, enfim, são várias questões. Aqui não mostrou barcos, né? Mas com certeza eles devem ter barcos. Porque precisa, né, gente? Quem mora assim numa região que tem isso, precisa de um barco, numa emergência, como sai? Então eu imagino que na realidade talvez tenha isso, eles tenham barcos, às vezes vai um pouquinho na casa de um amigo, vai na casa de um parente e assim vai. Mas é muito interessante a gente pensar nessa realidade que é diferente da nossa. E é importante a gente mostrar para as crianças, né? Porque são realidades distintas que têm os seus lados bons e os seus lados desafiadores, como a nossa realidade também tem. E é rico a gente trocar essa experiência, né? A gente poder imaginar como que é a vida do outro, poder se colocar na vida do outro, se imaginar ali. E ver, né, que tem os pontos, os detalhes que são riquíssimos e que tudo isso traz um aprendizado pra gente que é adulto e pra criança também. Então são livros, gente, riquíssimos da gente conversar com as crianças, né, e mostrar pra eles também que mesmo sem palavras é possível transmitir uma mensagem, é possível transmitir uma reflexão pros outros, para inspirar eles também a escreverem de formas diferentes, né, não só com as palavras, mas escrever através dos desenhos. São formas de arte diferentes que tudo tem uma comunicação. E é muito rico a gente trabalhar isso, né? Numa aula de artes, numa aula de leitura, numa reflexão, assim, sobre conhecendo partes do Brasil, né? Na aula de geografia, enfim, sobre a história, buscar mais sobre a história dessa região do Pantanal, né? Que fica no coração do Pantanal, enfim. São vários insights que a gente pode ter com um livro desse. Eu achei esse livro maravilhoso, lindas ilustrações, a mensagem que transmite pra gente também é uma mensagem muito gostosa. Então fica aqui como dica para você, educador, para você, pai e mãe, né, para poder agregar valor na vida da sua criança e trabalhar coisas diferentes com eles. Fica aqui a dica para vocês. Se quiserem adquirir o livro, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Lembrando que comprando pelo link não paga nada, mas por isso ajuda demais o canal a crescer. Se gostou dessa resenha, clica no gostei, porque isso ajuda muito. Se é novo por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. E fique por aqui que tem mais conteúdos como esse, outros conteúdos também aqui no canal. E deixe um comentário para saber o que você achou. Muito, muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!